Agora, quero convidar aqui o pastor Samuel. Meus irmãos, graças a Deus, porque Deus, esse tempo, tem nos abençoado essas noites que a gente esteve aqui no aniversário. Deus tem falado com a gente. E tenho certeza que hoje não será diferente. Aí sentado como você está, estenda as suas mãos. Senhor amado, Deus da glória, queremos te agradecer, porque até aqui tu tem nos ajudado e desfrutamos, Pai, desses dias de festa. E hoje, Senhor amado, com certeza tu tens ainda uma palavra de bênção para as nossas vidas. Pai, estamos aqui firmes, constantes, dispostos a continuar fazendo a tua obra, meu Deus. Nas tuas mãos entrego o teu servo, pastor Samuel, que colocou a sua vida à disposição do teu reino, Pai. E hoje está aqui, Senhor, para poder ser o portador da tua palavra para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz aniversário. Feliz 12 anos. Por favor, abra sua Bíblia e na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. É o maior capítulo dessa carta. Mas nós vamos ler o último versículo, o versículo 58. Que bênção estar aqui com vocês, participando desse tempo de festa. Praticamente é o tempo que quase que nós chegamos na Bolívia também, junto com a família. E a igreja estava começando aqui as atividades, os 12 anos. Estamos felizes também por ter sido parte dessa casa, de ter participado com a família do ministério e depois estarmos em uma congregação desse mesmo ministério lá por Sacaba. E depois gostamos tanto de Sacaba, onde a bênção nunca se acaba, e ficamos por lá. E estamos morando lá já há muitos anos e eu estou feliz de fazer parte desse tempo, de participar com vocês desse aniversário. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos dizem amém? Amém. A palavra é do Senhor. E vamos ler o versículo 58, por favor. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Está aqui na tela, já na pantalha. Vamos ler 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma vez mais, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavra do Senhor. E a pergunta é essa: qual poderia ser a mensagem? Qual é a mensagem que Deus tem para a sua igreja nesse aniversário, nesses 12 anos? Para entender esse versículo que lemos, não é um versículo isolado, ele está dentro de um contexto, de um capítulo específico que fala sobre a ressurreição. Então lá para o último versículo, versículo 58, é a culminação, é o clímax, é o ápice. É o topo dessa montanha onde Paulo vai chegar e vai dar graças a Deus e vai animar os irmãos. Mas para entender, eu quero fazer uma breve introdução com vocês. A igreja de Corinto é a igreja que Paulo plantou quando ele esteve lá por 18 meses. Paulo, o missionário, passou 1 ano e 6 meses nessa cidade de Corinto. Era uma cidade terrível, uma cidade símbolo do pecado, símbolo da prostituição, símbolo do adultério, símbolo do pecado.
Então Paulo, depois que passa ali, planta a igreja, deixa ali alguns pastores cuidando, mas com o passar dos anos, a igreja de Corinto é influenciada pela filosofia grega da época, é influenciada pelos filósofos que dominavam aquela época, onde existia a cultura e o ensinamento de que o corpo não vale nada. O corpo, na verdade, é a prisão da alma. Então daí vem a palavra corintianizar, que significa abuse do seu corpo, destrua o seu corpo, porque afinal, matando o seu corpo, você vai liberar a sua alma, que é o importante, é a alma e não é o corpo. Então eles acreditavam numa vida futura, que morria o corpo, as pessoas poderiam ter a alma liberada, mas eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Para os intelectuais gregos da época, a ressurreição era uma loucura, era um absurdo. E é interessante notar que não era só para a igreja de Corinto, porque quando Jesus morre, se espalhou uma notícia de que depois da morte de Jesus, um boato, um fuxico, de que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus. Por isso que então é colocado soldados no sepulcro ali para cuidar do corpo de Jesus. As pessoas, as autoridades tinham medo de que fosse verdade a ressurreição de Jesus. Existe um boato, escute, médicos que estão aqui, estudantes de medicina. Existe um boato na época que cria que quando Jesus esteve 3 dias, ele não estava morto, ele estava em coma, ele estava num estado comatoso, e então depois de passar 3 dias na tumba, ele se recupera daquele estado comatoso, se levanta, foge da tumba, e então espalha o boato que ele está vivo. Existiu o boato também de que Jesus, no momento da morte, ali o Espírito de Deus se retira do corpo dele, e então ele não é mais o Cristo. Eram os gnósticos, os homens especialistas em filosofia da época diziam isso. Os islâmicos, os muçulmanos, não criam que foi Jesus crucificado na cruz. Existiam várias teorias que conspiravam para abortar, para anular, para tirar a eficácia da morte e principalmente da ressurreição de Cristo. Porque morrer, todos os grandes líderes religiosos teriam que morrer, mas ressuscitar não poderia acontecer. Então existiam esses boatos, toda essa história, e eles tratavam de cuidar para que isso não acontecesse. E agora aqui Paulo escreve um capítulo inteiro para a igreja em Corinto, explicando o porquê da morte de Jesus, o porquê da ressurreição. E Paulo trabalha com 3 perguntas. A primeira delas é essa: de verdade a ressurreição aconteceu? Realmente ela aconteceu? E Paulo vai dar ênfase nesse capítulo de que a morte de Jesus não é somente um evento religioso, é um evento histórico, porque Paulo no capítulo 15 vai dizer que Jesus, depois de haver ressuscitado, foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto por mais de 500 testemunhas. Então alguém poderia dizer, não, alguém viu, ele viu, poderia estar alucinando, mas que 500 pessoas alucinassem ao mesmo tempo e inventassem uma história, uma mentira, impossível. E Paulo fala, inclusive muitos deles estão vivos, porque havia passado somente 32 anos da ressurreição de Cristo, quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, e Paulo fala, tem um grupo de mais de 500 pessoas que viram Jesus vivo, inclusive muitos deles estão vivos ainda, e pode dar o testemunho, é um fato histórico, essa comprovação histórica da ressurreição de Cristo, a veracidade da ressurreição. Aí você olha tudo isso, é muito bonito, porque falar sobre ressurreição no contexto latino-americano é fácil. Nós somos de uma descendência católica romana, nós somos de uma descendência, ainda que protestante, mas nós temos uma facilidade de entender a ressurreição. Não é difícil falar para nós aqui sobre a ressurreição, todos creem que Jesus ressuscitou, ok? Essa primeira parte já está feita. Mas e a segunda pergunta que Paulo faz? O que isso significa para nós? O que a ressurreição significa para a igreja? O que significa para nós? E é interessante que ontem eu estava escutando uma palavra do nosso querido pastor, que já faleceu, está na glória do Senhor, pastor da igreja presbiteriana Redeemer de Nova York, pastor Timothy Keller, e ele discutindo com a esposa dele. Eu achei muito interessante a discussão do pastor Timothy Keller. A esposa dizia o seguinte, que a pedra foi removida do sepulcro, não para que Jesus precisasse sair, porque ele não precisou tirar a pedra para que ele saísse, mas a pedra foi removida do sepulcro para que
nós pudéssemos entrar no sepulcro e ver que o sepulcro está vazio. Ou seja, a realidade da morte de Cristo não é ele provando, tendo que tirar a pedra e toda aquela loucura, não. É para que nós possamos entrar e ver que a ressurreição de Cristo estampou na história da humanidade o selo de que a nossa dívida com o pecado, com Satanás, foi paga por Cristo. Se a morte dele é para o nosso perdão de pecados, a Bíblia diz que a ressurreição de Cristo é para a nossa glorificação, para destampar esse selo na história, dizendo: está pago, o castigo foi pago, a dívida foi paga, o poder da ressurreição. E escute mais, você que está na área da saúde, você lida com a morte todos os dias. É interessante que nós lidamos com o medo e a incerteza dos pacientes, o medo e a incerteza da família, mas a ressurreição de Cristo é um farol de esperança, dizendo de que a morte não é o fim. E escute, não existe morte natural. A causa da morte, morte natural, não existe. Toda morte é antinatural, porque o ser humano não foi feito pelas mãos de Deus para morrer. O ser humano foi feito pelas mãos excelentes de Deus para experimentar aquilo que Deus resolveu, decidiu na sua soberana vontade compartilhar com a humanidade a eternidade. Deus decidiu fazer isso em sua soberana vontade. O homem pecou, o homem desobedeceu. A consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte espiritual. A separação da amizade com Deus, da comunhão com Deus. Como consequência, Adão viveu muitos anos, 900 e alguns anos, mas morreu, foi ao sepulcro. E a morte eterna, que é aquela separação onde o homem nunca mais poderá ter comunhão com Deus. E aqui a morte quer dizer o seguinte: é uma luta, é uma batalha, mas não termina a história aqui. Ontem, estudando essa palavra, eu chorei muito ali na mesa. Eu estava na congregação que nós congregamos e servimos em Sacaba, e eu vi entrar pelas portas de uma senhora, magrinha, de uma estatura baixa, ali com uma menina do lado, uma mocinha, e eu lembrei da minha mãe, que já dorme no Senhor. E ontem, estudando essa palavra, eu chorei na mesa, porque eu fiquei lembrando, eu falei: meu Deus, a minha mãe não teve o privilégio de ver nascer a neta na Bolívia, a Esmeralda Victoria Pereira Marques, la Cochalita. Minha mamãe não teve esse privilégio. Minha mãe não teve esse privilégio. Mas ao momento de estudar essa palavra, aquela tristeza que havia no meu coração, de lembrar daquele hino: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, começou a encher o meu coração de esperança. A ressurreição, naquele momento, significou para mim de que a morte não teve a última palavra naquela UTI, naquela intubação, naquela morte violenta que a mãezinha teve. A morte não tem a última palavra. A ressurreição é a esperança de vida, esperança de vida, esperança de vida, esperança de vida. Então o poder da ressurreição significa isso para nós. E a terceira pergunta é essa: o que devemos fazer então? O que fazer? Paulo tem uma palavra aqui, uma palavra de conexão. Você vai perceber de que antes do versículo 58, é um texto largo, nós não vamos ler. Eu te desafio a ler na sua casa. Preste atenção, você que está entrando aqui pela primeira vez. Talvez você não conheça esse texto, mas aqui no versículo 58 agora, Paulo faz uma conexão. Ele vai explicar toda a teologia da ressurreição, toda a doutrina, todo o ensinamento que ele trouxe nos versículos anteriores. Paulo faz uma conexão agora. Ele vai perguntar que diferença isso faz na nossa vida, e ele vai usar uma palavra, uma palavrinha, que começa o versículo 58. Por favor, abra sua Bíblia. Você está na igreja, mantenha a Bíblia aberta, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, crente. E se você não trouxe a sua Bíblia, sente ao lado de um crente. Compartilhe a Bíblia, por favor. Vamos escutar a palavra de Deus. Qual é a primeira palavrinha que abre o versículo 58? Qual é a primeira palavrinha? Portanto. Aqui é uma palavra de conexão. O que significa, Paulo? Paulo está conectando toda a teologia da ressurreição, do capítulo 15, à nossa vida prática. A hoje, Cunandia, hoje,
Paulo está conectando todo esse capítulo. Agora ele vai nos ensinar como lidar com a morte, como lidar com os problemas, como lidar com as frustrações, como encontrar força para vencer as tribulações. E é interessante porque, escute isso, os primeiros cristãos, o século I, século II, século III da era cristã, os primeiros cristãos enfrentaram grandes epidemias na cidade de Roma, por exemplo, a varicela, a viruela. Epidemias que assolaram o Império Romano. Milhares de pessoas morriam. Os familiares colocavam os corpos na rua, e daqueles que estavam enfermos eram expulsos das suas casas. A cidade foi esvaziada, as cidades grandes de Roma, as suas 14 províncias foram esvaziadas. Mas os cristãos não saíram de Roma, sabe por quê? Não é porque eles eram médicos epidemiologistas, não. Não é porque eles tinham uma imunidade melhor e tinham vacinas contra a varicela, a viruela, não. Os cristãos permaneceram em Roma porque eles cuidaram, inclusive eles cuidavam das pessoas enfermas, enterravam aqueles que já estavam mortos. Os cristãos permaneceram porque eles tinham a esperança da ressurreição e entendiam que cuidando daquelas pessoas, compartilhando o evangelho, trazia esperança não somente para eles, mas também para aqueles que estavam morrendo. Para eles a ressurreição impulsionava, para eles a ressurreição era algo vivo. E agora Paulo vai dizer: portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a sua obra não é em vão. Para entender esse capítulo, vamos ver 3 aplicações nesse versículo. Já vimos a introdução, já vimos o contexto, já vimos para quem foi escrito, já vimos quem escreveu. Agora vamos ver 3 aplicações. Veja comigo, por favor. O versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Repete comigo: sede firmes e constantes. Escute isso. A primeira aplicação prática de Paulo nesse versículo é a seguinte: devemos permanecer firme, ou seja, entendendo toda a teologia, o ensinamento da ressurreição, da esperança. A morte não é o fim, não é a última palavra. Agora Paulo diz: vocês devem permanecer firmes no evangelho, sede firmes e constantes no evangelho. É interessante que essas palavras são como sinônimos, firmes e constantes. Firmes quer dizer estar enraizado no fundamento do evangelho, e constantes significa permanecer inamovíveis na fé, como disse em castelhano, inamovíveis. Você vai se dar conta, quando você ler o capítulo 15, presta atenção, você vai se dar conta que o capítulo 15, ele termina como começa. Como assim, missionário? Eu te explico. O capítulo 15, ele vai falar da firmeza no evangelho. Olha comigo o versículo 1 do capítulo 15, por favor. Por favor, olha comigo o versículo 1 do capítulo 15. O versículo 1, Paulo vai dar ênfase e vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. A versão NVI, na nova versão internacional, diz assim: o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. O mesmo versículo usado, a mesma palavra firmes, do versículo 1, Paulo termina no versículo 58. O que significa isso? Permaneçam firmes na verdade do evangelho. Não se movam nenhum milímetro dessa verdade. E não é uma sugestão, queridos. Você que entrou aqui, talvez você não é cristão. Você está acostumado a ouvir muitas sugestões de muitas religiões, sugestões filosóficas, sugestões de amigos sobre o que fazer ou não fazer. Aqui não é uma sugestão, aqui é um mandamento, uma ordem. Sede firmes. Firmes no que, Paulo? Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Firmes no evangelho. Mas o que é o evangelho? É tão simples. Escute isso. O evangelho é a boa notícia de que o verdadeiro Deus, santo,
único, todo-poderoso, nos criou a sua imagem e semelhança para que o conhecêssemos, mas nós pecamos, falhamos, desobedecemos intencionalmente, propositalmente. Agora Deus, em seu grande amor e justiça, não pode varrer para debaixo do tapete a nossa iniquidade. A multa tem que ser paga. E agora Deus se faz homem em Jesus, a encarnação, nasce da Virgem Maria, de um nascimento sobrenatural, vive uma vida perfeita, morre na cruz, ressuscita depois de 3 dias, leva sobre si os nossos pecados, nos perdoa, e agora mostrando que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. E agora, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando confessamos com a nossa boca que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, somos salvos, somos perdoados, somos restaurados, somos chamados ao arrependimento. E agora, quando nos arrependemos e confiamos em Cristo, nascemos de novo. Estávamos mortos em nossos pecados, nascemos de novo, é um novo nascimento, uma nova vida, e agora temos vida eterna e vida com Deus, ponto final. Esse é o Evangelho. Ah, mas e aquela outra coisinha? Não, isso não é Evangelho. Mas e essa outra cosita aqui, a urcupinha, não é esse Evangelho. E el Calvário, não vê aí, cada ano, não é esse o Evangelho. E pagar as penitências, e cumprir com minhas obrigações, é uma prova de que você segue o Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho não é uma igreja, o Evangelho não é uma denominação, o Evangelho é uma pessoa. E Paulo diz no capítulo 1, o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, ele é simples assim. Simples, mas poderoso. Por isso que talvez não chama a atenção de muitas pessoas que querem rituais. Não, mas eu quero algo mais complicado, mais elaborado. Não. O Evangelho é a verdade de que somos pecadores e precisamos de Cristo. E agora Paulo vai dizer, fica firme nisso. Não sai disso não. Não segue o mercado da fé. Não segue as novidades da fé. Não segue, o Evangelho não é mais uma opção que você escolhe, a ver, eu vou escolher aqui, porque eu fui aqui. Você visita os pacientes, é interessante, você entra nos quartos dos pacientes, é interessante, você olha a mesinha assim, o criado mudo, e você vê lá uma santinha, você vê o Evangelho de Jesus, você vê ali, ou quem sabe algum outro trabalho, você vê naquele criado mudo do paciente, umas 4, 5 manifestações de outras religiões. Se você chega e apresenta para ele uma coisa nova, dizendo, olha, eu trouxe aqui para o Senhor hoje uma coisa nova que vai te curar, ele aceita naquele momento. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma opção no mercado da fé. Somente há uma salvação, somente há um Salvador. Somente há uma salvação e um Salvador. Esse é o Evangelho de Cristo. Por isso que ele é tão odiado e amado ao mesmo tempo. Amado por aqueles que receberam e odiado pela pluralidade religiosa. As pessoas não querem o Evangelho. E a centralidade do Evangelho é Jesus, queridos. É Jesus. É simples assim, é poderoso, é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é Jesus. Por isso que lá em Lucas capítulo 24, quando Jesus está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse, vocês são tardos para entender o que está acontecendo. Vocês não se dão conta de que a lei, desde Moisés até os profetas, tudo que eles falaram era sobre mim, é sobre mim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o protagonista aqui não é Davi, o protagonista não é Salomão, não são esses homens. A estrela, o principal se chama Jesus. Davi foi um grande homem, amém, pela vida de Davi, forte como Sansão, pai da fé como Abraão, como as crianças cantaram. Mas a estrela, o brilho, a glória é Jesus. Ele é o Evangelho. E Paulo fala, fica firmes, portanto irmãos, fica firmes e constantes. Aonde Paulo? Naonde Paulo? No Evangelho. É na esperança de vida na Bolívia. Quando você voltar para o Brasil, quando você for para a Europa, quando você for para onde você for, fica firme, sede firmes e constantes no Evangelho. Não saia daqui do Evangelho. É tão simples. E a minha oração para terminar essa primeira advertência para a igreja que Esperança de Vida
é para que cada estudante de saúde que está aqui, para cada família, cada homem, cada mulher que passa por aqui, como o Anderson já comentou, existe uma mudança, uma migração grande nessa igreja. Você percebe pessoas que vêm, que vão, não é que abandonaram, mas é que cumpriram um ciclo, já estudaram, e agora estão retornando ao Brasil. E a minha oração é para que, seja você passando por aqui, ou você permanente aqui, você continue proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é pregado aqui nessa igreja, até que Ele volte. Não complica não, prega o Evangelho que é pregado aqui. Oh Senhor. A segunda advertência de Paulo significa que permanecer firmes e constantes não significa permanecer passivos, inativos ou sedentários. Aqui agora vai a segunda aplicação desse versículo 58. Lembra que o versículo 58 é a chave para entender todo o capítulo, ok? A segunda advertência, a segunda aplicação é essa: devemos permanecer ocupados na obra do Evangelho. Você reparou que o versículo 58 diz assim: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Repete comigo: sempre abundantes na obra do Senhor. Abundar aqui significa aumento, crescimento, fazer mais do que se pede. E uma palavra em castelhano que me encanta: rebosado. Para quem não conhece, a pança rebosada é a melhor. O que significa pança rebosada? É que está sobre o prato, cai do prato. Assim deveria ser as carceiras, mas não hace às vezes, não? É isso, rebosar é transbordar. Queridos, a graça de Deus foi derramada sobre mim e você de maneira tão extravagante. Escute isso, por favor. Para os irmãos em quechua, hermanos, ponga atenção. La gracia del Señor nos ha sido derramada de manera tan abundante, tan extravagante. Dios no ha sido tacaño. Dios no ha sido tacaño. Deus não foi mesquinho para derramar a sua graça sobre nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. O perdão de pecados que você experimentou foi extravagante, porque o seu pecado é escandaloso. O perdão de pecados que nós recebemos é extravagante, porque nós não merecemos, nós merecemos o inferno. Agora Ele é derramado de maneira reposada sobre nós, uma graça extravagante de perdão extravagante. Deus não é mesquinho, de maneira moderada, não só um pouquinho aqui, não. Ele nos deu as riquezas da sua graça, de maneira extravagante, generosamente derramando sobre nós. Como dizem quechua, sapadia, sapadia, sapadia. Todos os dias o favor de Deus está conosco. Sapadia, graça a ti, Deus, aleluia, aleluia. A graça do Senhor está sobre nós todos os dias, extravagantemente. Membros da Igreja Esperança de Vida, entendendo isso, você não acha que devia ser extravagante também no nosso serviço aqui, não? Você não acha que deveria ser tão extravagante ao ponto do pastor José falar: calma, irmão, calma aí, vai devagar, calma aí, peraí, vamos lá, não deveria ser assim. Não se esquecendo que esse capítulo é sobre ressurreição. Ressurreição vence a morte é exagerada, ela é fria, ela dói, ela causa dores. Eu nunca vou esquecer de casos, e você conhece casos e casos, onde os pacientes estão ali morrendo, a família sabe que ele vai morrer, mas não quer se separar, não quer experimentar o frio da morte, não quer experimentar essa partida. E agora a luz da ressurreição é uma vida extravagante, é uma vida eterna, é uma vida com Deus. Então como não experimentar a extravagância do perdão de Deus? E a reflexão para nós aqui é que essa extravagância do perdão do Senhor
uma citação que eu gosto muito, uma citação de um pastor que ele está bastante enfermo. Inclusive essa semana tivemos notícia que ele está com derrame pleural. Foi tirado mais de 1,5 litros ali dos seus pulmões. Está bastante delicado. Oremos pela vida desse servo de Deus, pastor John MacArthur, pastor de uma linda igreja nos Estados Unidos. E ele dizia o seguinte a respeito desse versículo: até a volta do Senhor Jesus, tem muitas almas para salvar, ministérios para desenvolver. Presta atenção: almas para salvar, ministérios para desenvolver. Então todo cristão deveria trabalhar incansavelmente no que Deus o capacitou e chamou. O nosso dinheiro, quantos dizem amém? Em que chacolque, não é? Deus me anchacolque. Nosso dinheiro, o nosso tempo, a energia, os talentos, o corpo, mente e espírito devem ser investidos na obra do Senhor. E ele vai dizer que devemos ser agradecidos pelo que o Senhor fez por nós, no perdão de pecados, no dom da vida eterna, Deus como nosso Pai, Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo como Consolador, sempre abundantes na obra do Senhor. O que começou aqui nessa igreja com a visão de famílias missionárias que plantaram igrejas em Cochabamba, e desde aqui essa graça abundante, extravagante de esperança de vida. Por isso que eu fico admirado. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fechar muito rápido. Quando nós convidamos algumas pessoas que vêm à igreja, ou às vezes eu percebo algumas pessoas que estão aqui, talvez hoje em outros cultos que eu tenho visto, e vai ver os jovens cantar, estão pulando, estão gritando, estão abraçando. É algo extravagante. Vi um ministério de dança que apresenta um teatro tão extravagante, abundante. Vi os obreiros, começa a cantar um louvor. O Anderson vem aqui, começa a cantar. Daqui a pouco está todo mundo de pé aqui, louco, levantando as mãos, gritando, outros no chão. É algo extravagante. É a graça extravagante de Deus que está sendo derramada nessa igreja já há 12 anos, nas palavras do pastor José Silva. Escute essas palavras que ele disse: são 12 anos vendo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. São 12 anos de graça, 12 anos batizando vidas. São 12 anos vendo milagres nesse lugar. São 12 anos abrindo congregações, porque Ele tem sido fiel durante esses 12 anos, sempre abundantes na obra do Senhor. Quantos dizem amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Esperança de Vida não chegou aqui com um grupinho de pessoas, senão com um grande grupo de homens e mulheres que deram a sua vida nesse lugar, que por um período de tempo estiveram aqui no louvor, cantando, tocando, ministrando. Milhares de joelhos já se dobraram nesse auditório. Lágrimas foram derramadas aqui. Votos foram feitos aqui. Mãos foram levantadas diante desse altar em consagração ao Senhor. Vidas se renderam ao senhorio do Senhor Jesus aqui. Famílias foram transformadas, sem se esquecer das reuniões nas células, que seguindo o modelo apostólico, a cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. A igreja em células. Então qual o desafio agora desses sempre abundantes? É ficar de pé, é permanecer, abundando, colocando seus dons em operação, fazendo novos ministérios, novas coisas acontecendo. Abre os seus olhos e dá uma olhada, tem muita coisa nova para fazer. Abundando de maneira extravagante. Por isso que as pessoas ficam olhando e falam: o que esses brasileiros estão fazendo? Por que gritam tanto? Porque somos extravagantes com a graça de Deus. Por que esses brasileiros fazem essas loucuras? Não é uma discussão étnica, não é uma discussão de raça, não é uma xenofobia com outras raças, não, pelo contrário. Nós reconhecemos que a graça abundante de Deus foi derramada sobre nós, e nós queremos expressar isso em gritos, em cânticos, em adoração, em palavra, em dança, em todo lugar. Ali vai um brasileiro cheio de Deus. Brasileiro já é bicho louco, é um camarada desesperado. Imagina esse brasileiro
cheio de Deus, essa mulher cheia de Deus, onde ele caminha, onde ele vai, onde ela vai, é extravagante a graça de Deus nele, é extravagante a graça de Deus nela, sempre abundantes no Senhor. Para terminar, a terceira aplicação de Paulo, a primeira foi ser de firmes e constantes, a segunda é sempre abundantes. A terceira aplicação agora é essa: nosso Deus, em sua bondade, nuestro Dios en su bondad, nos provee una poderosa motivación para que podamos gastarnos, desgastarnos haciendo eso. Deus agora provê uma bondade, uma capacidade e uma motivação. Qual é a motivação para ficar firmes e constantes? Qual é a motivação para sempre abundar? Está no final do versículo 58, onde Paulo vai dizer o seguinte: sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quer motivação maior do que essa? Escute isso. Daqui eu vou para a conclusão. Daqui a pouco vamos aterrissar esse avião. Aguenta um pouquinho, por favor. Nós temos uma certeza, uma seguridade, uma certeza. Não tem nada de que você faça para Cristo, motivado por seu amor por Ele, conforme a vontade dEle, buscando a glória dEle, que no final não tenha resultado. Escute isso. Ainda que os frutos do seu trabalho, escute por favor, eu preciso que você preste muita atenção nessa conclusão. Ainda que os frutos do seu trabalho, os resultados não sejam visíveis aos olhos das pessoas, talvez nem aos seus próprios olhos são visíveis os resultados, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Cada igreja que eu vou, eu me lembro dessa situação. Eu já tinha vindo à Bolívia estudar no ano de 2006. Eu recebi uma beca, uma bolsa para estudar na UCEBOL em Santa Cruz. Nesse então eu tocava piano. Não tão bonito assim como o Lucas. Parabéns, Lucas. Eu recebi uma bolsa, uma beca para tocar para o coral ali na UCEBOL em Santa Cruz. Estudei por um período com essa bolsa, essa beca, e não pude continuar em Bolívia, tive que voltar para o Brasil. E eu fui servir na igreja como diácono do Senhor. E eu me lembro que na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, na rua Sargento José Siqueira, em todas as tardes eu ia para a igreja servir como diácono, lavar o banheiro durante a tarde, fazer evangelismo na rua. Não era universal, mas eu gostava de colocar a mesinha na rua e colocar o nome de todo mundo nos cadernos. Era da Assembleia, mas eu gostava muito dessa dinâmica. Todo mundo que passava na rua colocava o nome no caderno. Vem, eu vou orar por você. E eu me lembro quantas tardes ali a minha mãezinha preparava a marmita para mim. Minha esposa trabalhando, a minha mãezinha ficava em casa, preparava a marmita. Eu levava para a igreja, lavando os banheiros da igreja, lembrando de que eu estive num curso de medicina pela primeira vez. E eu chorava, dizia: Senhor, que será que eu voltarei à Bolívia para estudar, para concluir a carreira? E lavava o banheiro, e limpava, e fazia evangelismo, e cuidava, e tocava, e ajudava, e corria para lá e para cá, e era uma alegria tremenda. Mas a minha oração era essa: Senhor, dá-me a oportunidade, debaixo da tua soberana vontade, voltar para a Bolívia uma vez mais, dá-me essa oportunidade. Passaram-se 5 anos. No ano de 2011 eu fui consagrado ao ministério como missionário. Junto com a família viemos para a Bolívia. E desde então Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. A faculdade foi terminada. Os projetos estão acontecendo. A família aumentou. Chegamos em 4 na Bolívia. Bolívia é terra de prosperidade. Hoje somos 10 na Bolívia. Deus abundou. Sempre abundantes. Confia no Senhor. O trabalho de vocês não é em vão no Senhor. Não é em vão no Senhor. Tocar bateria não é em vão. Tocar o charango não é em vão. Ajudar na limpeza da igreja não é em vão. Enquanto nós estamos aqui, existe um grupo de professoras na escolinha com as crianças. Não é em vão, não é em vão. Deus retribui, querido, o seu trabalho será frutífero, ainda que somente seja evidente na vida futura. Escute isso, por favor. Essa semana eu pedi para minha filha, eu tenho um mapa grande de tela, e eu tenho vários desenhos das minhas netas, das minhas netinhas.
E eu pedi para minha filha Esmeralda, cola esses desenhos aqui, os seus desenhos e os desenhos das bebês aqui nesse quadro. E a Esmeralda colou vários desenhos feios, garabatos, né? Diz em castelhano, garabatos, rabiscos, assim mal desenhado, que a minha netinha desenhou quando eu fui fazer internado em Aiquile. Ela fez uma dedicatória: vovô, eu te amo, você é o mais lindo. E neta é uma bênção, glórias a Deus. E eu tenho vários desenhos das minhas netas, da minha filha. E ali a minha filha colocou aquele quadro, eu coloquei na parede dali da minha casa. Para mim é o melhor quadro do mundo. Nem Picasso, nenhum outro quadro, nada se equivale àquele quadro maravilhoso para mim. Sabe por quê? Porque ali ele mostra o esforço das minhas bebês fazendo aquilo para mim. Agora escute isso, escute isso. O Deus do céu, que nunca mente e não pode negar a si mesmo, coisas que nós fazemos aqui desse lado da eternidade, rabiscos na música, na palavra, porque não somos perfeitos, são garabatos, são rabiscos. Queremos fazer o melhor, mas não conseguimos. O Deus do céu, Ele vai juntando todos esses rabiscos, todos esses garabatos, e está guardando lá. Escute isso, por favor, é necessário você entender. Deus está guardando todas essas coisas. E vai chegando um dia que Deus vai dizer: vem aqui, meu filho. Quando ninguém viu o seu trabalho, o seu esforço de despertar de madrugada para ajudar aquele companheiro da faculdade que queria tirar a vida, e você orou por ele. Aquela madrugada que você saiu para orar por uma família e ninguém viu, estava frio. Aquela família em desespero que você consolou na entrada da igreja e ninguém viu. Aquele telefonema que você deu e você atendeu e você ajudou aquela pessoa, aquela criança, aquele senhor idoso abandonado pela família que você abraçou e beijou. Ele cheirava urina, porque ninguém cuidava dele, ninguém cuida dele, mas você abraçou, você beijou, você deu roupas para ele. Ninguém viu o seu trabalho, mas eu vi a minha graça, filho, atuando em você ao fazer essa pequena coisa, esse pequeno rabisco. E agora, quando você acha que tudo está oculto, Paulo vai dizer o seguinte: não julgue antes da hora devida, espere até que o Senhor venha, porque Ele vai trazer à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Meu Deus, que palavra feia é essa, missionário? Deus vai revelar o que está oculto nas trevas e vai trazer. Ai, me dá medo isso. Não tenha medo. A revelação de Deus vai trazer tudo que está oculto. Sabe para quê? Porque o capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5, termina dizendo que naquela ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. É como aquele pai que colocou o desenho lá na parede ou na geladeira. Para esse pai os desenhos são perfeitos. Para Deus, as nossas obras, feitas com a graça dele, o trabalho não é em vão. Quando chegarmos no céu, o painel de Deus vai estar cheio desses rabiscos, e Deus vai dizer: vem aqui, meu filho, você vai receber a recompensa agora de todos esses rabiscos, de todos esses esforços que você fez, porque no Senhor o trabalho não é em vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o seu trabalho não é em vão. Deus vê cada coisa, cada detalhe, cada adorno, cada coisinha. E eu termino com isso. 1 Coríntios capítulo 15 nos mostra como a ressurreição é a base da esperança da nossa fé. É um fato histórico, no tempo, no espaço. Paulo nos mostra porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A ressurreição é a prova de que temos vencido o pecado. Paulo diz para sermos firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. Que essa esperança hoje, esperança de vida, nos inspire a viver com coragem e fé, sempre abundantes na obra do Senhor. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo de que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você.
eu quero orar com você. E a minha oração desde que eu cheguei aqui é essa. A minha oração desde que eu cheguei aqui é essa: Senhor, noivo, Jesus, se revela a sua noiva. Mostra a tua beleza, a tua noiva. Não é o missionário, ele não tem beleza, nem cabelo tem o miserável. Não é o pastor, não é a música, por melhor que seja. Não tem artistas aqui. É o noivo, é ele. E eu quero orar com você para terminar essa mensagem. Shakimanta Saliari, pongamos-nos parados, fica de pé, por favor. Que ele cresça e eu diminua. Ajuda-nos, Radassa, por favor. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Eu quero orar com você. Você que está vacilando na fé, presta atenção. Aqui, a palavra está aqui. Você que está vacilando na fé, eu quero orar com você, para que você seja firme e constante. Você que está tendo dificuldade para prosperar o seu ministério, prosperar o seu trabalho, eu quero orar com você, para que você abunde, transborde, repousse o seu ministério, a sua vida espiritual. E eu quero orar com você que se sente tão desanimado, quando às vezes você fala: ninguém me vê, ninguém sabe, esse aniversário, não sei, é estranho para mim, ninguém viu, o meu nome não foi citado aí. Quem sabe é meu último aniversário, eu não quero mais, eu estou cansado. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Eu quero cantar com você essa música, e nós vamos orar essa música. Se você precisa passar aqui à frente, passa agora, porque aqui estamos para dizer: Senhor, é mais de ti, é mais de ti na minha vida, é mais de ti, Senhor amado, aleluia.